aparecer a tarjinha já. Pronto, já está aparecendo a tarjinha, gravação iniciada. Então, boa noite, turma. Nós estamos começando aí a nossa primeira aula teórica de tópicos especiais em contabilidade. Nós vamos conversar hoje sobre a primeira parte do nosso plano da disciplina, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e a contabilidade internacional. Por que junto? Porque vocês vão ver aqui logo na sequência, no início da minha explicação, que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis ele surgiu justamente para fazer a tradução das normas internacionais para o padrão brasileiro, para o padrão internacional, na verdade, né? É que hoje o Brasil e um monte de outros países já estão inseridos aí nessa contabilidade internacional, coisa que não acontecia antigamente. Então, eu vou explicar para vocês primeiro sobre o Comitê de Pronunciamentos, para que vocês já entendam o que é esse órgão, a importância que ele tem aqui no Brasil. E a gente já vai emendar a questão da harmonização e padronização contábil e a contabilidade internacional, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês já devem estar vendo os slides, né, da aula 1, o CPC e a contabilidade internacional. Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula, então, conhecer o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o CPC, seus objetivos e as suas funções, e aí, na sequência, entender como aconteceu o processo de harmonização contábil no Brasil e no mundo, porque foi um processo que envolveu uma série de países, né? Eu não vou dizer todos, porque há países que ainda não aderiram e que não vão aderir, porque tem aí um sistema político diferente, né? Não vou entrar no mérito, porque na verdade eu não conheço as especificidades de cada país, mas o que eu sei é que boa parte, né, dos países estão já imersos nessa contabilidade internacional, tá? Então, eu queria apresentar a vocês o IFRS, que é justamente o conjunto de normas internacionais que nós temos hoje, já adequados aos diferentes países, e que trazem uma forma de contabilidade que unificou esse padrão ao longo do mundo. Então, todos aqueles países que aderiram à harmonização contábil, hoje têm uma contabilidade única. E aí, ao longo da aula, eu vou explicar para vocês quais são as vantagens, as desvantagens, por que isso aconteceu, enfim, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa famosa harmonização contábil. E sobre se vocês sabem o que é o CPC, eu mesma, né, já falei para vocês, que é um órgão, então, que foi criado para ajudar no processo de tradução dessas normas internacionais para o nosso padrão contábil brasileiro, tá? Então, CPC significa Comitê de Pronunciamentos Contábeis, esse é o significado da sigla. Ele foi criado em 2005 pela Resolução 1055 do Conselho Federal de Contabilidade e teve como função a tarefa de conduzir todo esse processo de harmonização das normas brasileiras pro padrão internacional. Então, o grande objetivo, a grande finalidade do CPC foi traduzir as normas internacionais para nós aqui no Brasil, levando em consideração a nossa sociedade, a nossa cultura, as nossas necessidades. Então, a contabilidade hoje é uma contabilidade universal, né? É a mesma que se faz em todos os países, porém, foi necessária uma tradução, porque normas são normas, né? Então, de repente, essa norma precisou ficar um pouco mais clara para nós aqui no Brasil, e aí a função do CPC foi justamente verificar de que maneira essas normas seriam traduzidas da forma mais correta e mais clara possível para o Brasil, tá? Bom, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, como vocês estão visualizando, é formado por um monte de entidades. Os primeiros são os membros formais mesmo, tá? Depois nós temos 2 convidados e nós temos 4 órgãos reguladores, que são aqueles órgãos que
acompanham o processo e que, se for preciso, eles dão o ponto de vista deles, porque são órgãos específicos, como o Banco Central e como a Receita Federal. Então, quais são esses órgãos que fazem parte do CPC? O Abrasca, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas, a APIMEC, que é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capital, a Bovespa, que é a Bolsa de Valores, né, de São Paulo, o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, o IBRACON, que é o Instituto de Auditores Independentes do Brasil. Então, nesse slide vocês já veem que a gente tem órgãos que dizem respeito a empresas que têm ações no mercado, né, as duas primeiras têm a ver com isso. Aliás, a Bolsa, a Bovespa também, né, a Bolsa de Valores também, o Conselho Federal de Contabilidade, que não poderia faltar, e nós temos o Instituto, que tem a ver com a questão da auditoria que é realizada pelas empresas. Além disso, nós temos ainda a FIPECAF, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a Receita Federal. Então, nós temos aqui órgãos que têm a ver com pesquisa, como a FIPECAF, e as questões financeiras que podem afetar aí de alguma forma essa harmonização contábil, a Federação dos Bancos, a Federação das Indústrias, a Comissão, né, de Valores Mobiliários, porque é aquela que tem a ver com entidades que têm capital aberto também, o Banco Central, que não poderia faltar, a Superintendência de Seguros Privados, que tem tudo a ver aí com a regulamentação contábil, né, em função dos seguros, e a Receita Federal. Então, nós temos uma série de órgãos de altíssimo nível que formam o CPC, para que não restem dúvidas de que todos eles juntos vão saber fazer essa tradução das normas internacionais da maneira mais adequada para nós, né? E eu usei o tempo no presente porque, apesar de nós já termos começado o processo de harmonização há bastante tempo e praticamente ele estar aí concluído, nós ainda temos, nos últimos anos, meses, dias, né, novas normatizações que vão surgindo, se essa for a necessidade em função das normas mundiais, tá? Então, esse órgão, ele continua aí válido, ele continua atuante, e qualquer tipo de necessidade de normatização, eles é que vão realizar, tá? Bom, Nath, por que foi criado o CPC? Então, foi criado para ajudar na convergência internacional das normas contábeis. Como eu comentei, né, houve aí uma necessidade de unificar a contabilidade do mundo, e então o CPC é que fez esse papel dentro do Brasil. Quais alguns dos objetivos, né? A redução de custo na elaboração de relatórios contábeis, porque os diversos países vão emitir um tipo de relatório só e não um para cada país, diferente. Redução de riscos e custos nas análises e decisões. Então, pensem num tomador de decisões, num contador gerencial, que trabalha numa multinacional, tendo que tomar decisões naquela empresa baseado em 5 relatórios diferentes que viessem de 5 países diferentes. Vocês vão ver um pouquinho mais adiante que cada um desses relatórios poderia trazer, assim, ou lucro ou prejuízo completamente diferentes. Então, isso fazia com que os tomadores de decisão, que os gestores, ficassem muito confusos com relação à melhor decisão a tomar com relação àquela empresa, tá? E a redução de custos de capital em função de se reduzirem uma série de documentos, transações e coisas particulares que cada país realizava e que agora é feito de maneira unificada. Também para centralizar a emissão de normas, então hoje nós temos o órgão internacional que transmite essas informações para todos os órgãos nacionais, né, de cada um dos países membro aí do processo de harmonização, e uma representação e processo democrático na produção dessas informações, porque nós temos, ao elaborar essas informações, ao padronizar as informações contábeis, nós continuamos tendo, né, mas principalmente no início, uma série de pessoas de diferentes áreas,
Então, produtores de informação contábil, auditores, os próprios usuários, que são aqueles que fazem no dia a dia e que também têm um ponto de vista importante, intermediários, academia, que são os pesquisadores, os escritores, né, e o governo. Então, nós tivemos aí uma associação de grandes órgãos e áreas de estudo para conseguir idealizar as melhores normas unificadas pro mundo, tá? Qual o grande objetivo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Estudar, preparar e emitir pronunciamentos técnicos contábeis, tá? Então, o conceito formal mesmo é o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos contábeis e a divulgação de informações dessa natureza para permitir a emissão de normas pelas entidades reguladoras brasileiras, visando a centralização e a uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Então, bem resumidamente, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, faz junto o estudo, prepara e emite os diversos pronunciamentos técnicos que venham a fazer a tradução dessas normas internacionais que precisam ser adotadas aqui pelo nosso país, tá? Então, em resumo, é isso aí. Nath, o que são esses pronunciamentos, né? Então, eu trouxe para vocês aqui um slide que explica quais são os produtos do CPC. Os produtos do CPC são pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações. Então, são 3 tipos de normas diferentes. Os pronunciamentos técnicos são os mais importantes. Obrigatoriamente, eles passam por audiência pública, porque senão eles não podem ser emitidos. As interpretações e as orientações são normas mais leves, né? Vocês já aprenderam a hierarquia das leis. E que podem ser submetidas também ao processo de audiência pública, mas não necessariamente. Então, os pronunciamentos técnicos são as normas mesmo traduzidas, e as interpretações e orientações são 2 normas que vêm complementando caso alguma norma não tenha ficado muito clara, ou depois de determinado tempo saia algum complemento a essa norma. Então, para isso que eles vêm. As interpretações são para melhor explicar alguma coisa das normas e as orientações são para detalhar ou acrescentar alguma coisa nova, tá? Bom, esse processo de harmonização, na verdade, ele começou em 2008. Vocês vão ver que começou um pouco antes, né? Mas aqui no Brasil, de fato, ele começou em 2008. Um pouquinho antes, né, para realmente dar o pontapé inicial, vieram a Lei 11.638 de 2007, que é a nova lei das SAs, é com ela que a gente hoje estuda e trabalha a contabilidade. A Lei 11.941 de 2009, então um pouquinho mais antiga, um pouquinho mais recente, né, um pouquinho mais velha em produção, que foi convertida na medida provisória, né, 449 de 2008. Perdão, foi a lei que se transformou a medida provisória em lei, tá? Então, primeiro surgiu a medida provisória, eu já expliquei para vocês, né, que medida provisória, ela não é permanente, ela é provisória, então, por esse motivo, ela tem um prazo de vigor, e depois desse prazo, ela precisa ser transformada em lei. Então, a Lei 11.941, ela veio para transformar em lei essa medida provisória. Bom, do ponto de vista do trabalho do comitê, o que a gente já tem no Brasil? Em 2008, foram produzidos 14 pronunciamentos, do CPC-1 ao CPC-14, uma norma sobre estrutura conceitual básica, que é a que trouxe o conceito de ativo, conceito de passivo, conceito de PL, que nós aprendemos nos últimos semestres, e também surgiu uma orientação técnica, principalmente para atender à adoção da Lei 11.638. Em 2009, surgiram mais 27 pronunciamentos, então apareceu aí o CPC 15 até o CPC 43, mais 2 orientações e 12 interpretações técnicas. Alguns documentos foram emitidos para serem aplicados em 2010, considerando a conclusão do processo de convergência. Então, praticamente em 2010, a gente já tinha esse processo consolidado, tá? Então, vieram alguns últimos documentos para tentar consolidar de fato essa harmonização contábil.
e um pronunciamento sobre a contabilidade de pequenas e médias empresas, super importantes também, porque veio aí especificar limites, né, conceitos sobre o que são essas PME, que são as pequenas e médias empresas. A terceira fase aconteceu a partir de 2010, como eu comentei com vocês. A partir desse ano, praticamente a gente já tinha aí uma estrutura contábil universal organizada, tá? Então, de 2010 para cá, a gente tem ainda algumas normatizações, mas em número muito menor, tá? As atualizações, elas acontecem assim, principalmente em função de revisões de normas que já foram emitidas. Então, nós tivemos em 2010 um novo pronunciamento, várias revisões, né? 2 orientações técnicas e 4 interpretações técnicas. Hoje em dia, o que a gente tem? Hoje em dia, nós temos novos pronunciamentos, orientações e interpretações, né? Que não são publicados assim com tanta rotina, né? Não são assim publicados todos os dias ou meses, elas são um pouco mais esporádicas, mas que continuam acontecendo à medida em que a gente tem a necessidade de. Hoje o processo de harmonização, então, está praticamente pronto, como eu comentei com vocês, e as normas foram adotadas desde 2010 praticamente. E quem se adequou, quem aceitou fazer parte, é obrigatório, tá? Então, assim, você não quer fazer parte? Não faça. Mas a partir do momento que você aceita fazer parte, é obrigatório seguir todos os regulamentos das normas internacionais, tá? Ninguém pode dizer que, não, nesse caso eu não vou usar porque é diferente da minha cultura aqui. Isso não existe mais, tá? Hoje em dia, há uma obrigatoriedade para todos esses países de fazerem essa contabilidade internacional de maneira igual. Bom, o que é essa tal dessa harmonização? Quando a gente pensa em língua portuguesa, algo harmônico é algo equilibrado, né? Igual para todos. Então, a harmonização é a conciliação de 2 ou mais extremidades. Quando você tem, assim, 2 polos que fazem coisas diferentes e que se unem para fazer algo igual, isso significa harmonizar. Um abre mão de algumas coisas de um lado, o outro abre mão de algumas coisas do outro, e aí todo mundo resolve fazer daquela mesma forma, tá? Na contabilidade, a harmonização é a universalização. Então, é você transformar uma contabilidade diferente de cada país para uma contabilidade única que vale para todos. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma imagenzinha aqui embaixo. Antes, nós tínhamos um monte de normas. Nós tínhamos as BR-GAP, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre elas, que eram as normas brasileiras que seguiam a lei das SAs antiga, né? Nós tínhamos que seguir algumas normas internacionais do IASB, e nós tínhamos que seguir os princípios contábeis, que aliás continuamos seguindo. Nós tínhamos uma série de normas internacionais. Então, vejam bem, imaginem para um contador, né, um gestor, um controller, ficar ali todos os dias analisando qual era a norma superior que ele deveria seguir quando surgissem novas normas com relação a algum tema contábil. Eu sigo a internacional, eu sigo a brasileira, né? Qual vale mais, qual é mais importante para o país? Então, realmente era muito complexo de você identificar qual era a norma a seguir realmente. Então, isso era a harmonização. E a padronização? A padronização é você criar uma contabilidade de uma forma só. Então, hoje se faz a contabilidade com uma estrutura única nos diversos países. Então, na contabilidade, a padronização é determinar procedimentos que devem ser seguidos de forma obrigatória por todas as empresas, tá? Então, fazendo aí um comparativo, enquanto a harmonização, ela procura aproximar e possibilitar uma comparação entre as demonstrações contábeis, a padronização, ela visa igualar essas informações. Então, hoje, nós temos uma contabilidade universal, que pode ser analisada ao longo do tempo, e aí entra a comparação. Por quê? Porque ela é única. Todos os países fazem do mesmo jeito. Então, hoje a gente analisa as demonstrações contábeis de uma empresa multinacional aqui brasileira com muito mais facilidade,
Porque se você tem a sua sede é no Brasil e você tem, né, outras nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, vamos supor, você vai ter uma contabilidade única. O seu resultado, ele é comum. Então, hoje, é muito mais fácil o gestor saber se aquela empresa está tendo lucro ou prejuízo, porque a sua contabilidade é uma só, tá? Então, o processo, ele realmente ficou muito simplificado. Para vocês que não conheceram essa contabilidade anterior, talvez seja até difícil de entender exatamente o que eu estou explicando, né? Porque hoje não há mais uma contabilidade internacional, hoje há só uma contabilidade. E vocês estão aprendendo essa contabilidade única. Tudo que vocês aprendem é essa contabilidade única. Eu que estudei, por exemplo, em 2002, de 2002 a 2005, ainda não estava no processo de harmonização. Então, quando eu fiz o meu curso, eu aprendi a contabilidade brasileira de uma forma, né? E depois eu precisei aprender a contabilidade diferente, a contabilidade atual, essa contabilidade universal, tá? Bom, vamos conversar agora um pouquinho sobre obstáculos, vantagens, desvantagens, desafios, tá? E entender um pouquinho da situação atual. Bom, os principais obstáculos que aconteceram e continuam ainda acontecendo, na verdade, para aqueles países que decidiram não entrar na harmonização, são, por exemplo, as diferenças entre normas e práticas dos diferentes países. Então, você pensa assim, poxa, a Venezuela tem um tipo de contabilidade de acordo com a sua cultura, o seu dia a dia, o Brasil tem outra, os Estados Unidos tem outra, a Oceania, né, lá na Austrália tem outra, e aí, como é que a gente faz, né? Como é que a gente analisa a contabilidade? Ah, não, é muito difícil a gente tentar chegar num padrão igual para todos os países. Então, o maior obstáculo foi esse, que nós tínhamos contabilidades diferentes nos diversos países e precisou-se chegar a um denominador comum. Alguns países também têm ainda, entidades profissionais contábeis com pouquíssimo poder de influência. Então, pensem ali nos países menores, nos países mais fracos, nos países mais pobres, né? Que não puderam, assim, debater muito nem discutir. Eles se adequaram e simplesmente tiveram que aceitar aquilo que era imposto, né? Aquilo que foi colocado pela harmonização contábil. Então, em alguns casos, alguns países não negociaram muito, até pela falta de conhecimento no assunto, tá? Isso também foi um obstáculo. Como fazer para que esses países também conseguissem fazer parte sem serem prejudicados? A utilização de padrões fiscais e regulatórios, né? Isso foi muito forte, porque nós aqui no Brasil, por exemplo, temos um órgão fiscal, um órgão tributário muito forte, que é a Receita Federal. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Que foi um dos grandes obstáculos para nós, mas que nós conseguimos superar. E o nacionalismo. Isso aqui também foi muito significativo, porque alguns países não queriam abrir mão de como a sua contabilidade era feita, dizendo ou entendendo que a sua contabilidade era melhor do que as outras. Então, também foi necessário romper com esse patriotismo, né? Não, o meu é melhor, a gente vai fazer assim. Precisou-se de muita negociação, conversa, não foi um processo simples, tá? Muito bom. Eu trouxe para vocês primeiro aqui algumas das vantagens que foram vantagens colocadas pela própria Receita Federal com relação ao processo de harmonização, tá? A primeira vantagem, discussões mais profundas sobre a contabilidade. Então, isso foi muito interessante, porque se conversou sobre a contabilidade e as suas especificidades em diversos países do mundo. Criou-se uma maior confiança dos investidores, tanto internos quanto externos, nas demonstrações contábeis, porque vejam bem, hoje o investidor, ele pega um balanço, uma DRE de uma empresa brasileira, multinacional,
E ele sabe que é o mesmo balanço que a empresa vai apresentar nos Estados Unidos, na Europa. Então, o investidor ele tem muito mais segurança com relação à transparência dessa demonstração contábil. Redução de custos de ajuste de divergências de critérios contábeis. Isso aqui é interessante porque, assim, quando fechava o ano, né, e as empresas multinacionais precisavam fazer uma consolidação de balanço, vocês não sabem nem o que é isso, os contadores ficavam malucos, porque uma série de ajustes precisavam ser feitos nas demonstrações contábeis para adequar a um padrão único. Para vocês terem uma ideia, eu na minha faculdade, eu tive uma disciplina que era só sobre consolidação de balanços. Acho que foi a disciplina mais difícil que eu fiz na minha faculdade. A gente passava as aulas fazendo a unificação dos diferentes balanços de DRE de empresas multinacionais para chegar a um único. Muito complexo, porque cada país tinha a sua forma de fazer a contabilidade. Então, às vezes, você tinha que tirar uma conta do ativo, lançar para o passivo, ou tirar uma conta do balanço simplesmente, ou acrescentar alguma coisa na DRE para que aqueles balanços ficassem convergentes, né? Então, era muito complexo. A facilidade de intercâmbio técnico profissional, então hoje, por exemplo, nós como contadores, se formos trabalhar num outro país que está adequado à harmonização contábil, não precisamos aprender uma outra contabilidade, a contabilidade é única, então o que a gente está aprendendo aqui serve para todo o mundo. Então a gente pode trabalhar nos Estados Unidos, a gente pode trabalhar na Europa, a gente pode trabalhar na África, que a contabilidade vai ser a mesma. E facilitar o processo de harmonização com as normas fiscais. Isso não foi tão fácil, né? Mas os países arrumaram uma forma de se adequar. Por quê? Porque hoje se faz uma contabilidade, eu vou ser redundante de propósito, tá? Se faz uma contabilidade contábil, não se faz mais uma contabilidade fiscal. Por exemplo, o Brasil fazia a sua contabilidade toda para a Receita Federal. Só que vejam bem, a gente não tem só a Receita Federal ou o pagamento de impostos como coisas importantes no dia a dia contábil da empresa. A gente tem o proprietário que quer saber se a empresa teve lucro ou prejuízo, a gente tem os investidores que querem saber se é uma empresa sólida. Então, as demonstrações contábeis, elas não podem ser feitas só para o pagamento de impostos como era feito. Olha o verbo, como era feito, tá? Hoje em dia não é mais. Mas justamente por isso que na disciplina de planejamento tributário semestre passado e agora na disciplina de contabilidade tributária, vocês estão aprendendo a fazer a adequação da contabilidade para o lucro real, para o lucro presumido. É justamente essa contabilidade extra-contábil, né? Que a gente aprende paralelo para aí sim conseguirmos fazer o cálculo do quanto de tributos que as empresas vão pagar, tá? Bom, e ainda mais algumas vantagens, né? Por exemplo, países sem nenhum padrão próprio, como aqueles que eu comentei com vocês, que não tinham uma estrutura muito formal aí de órgãos e provavelmente não tenham ainda hoje, né? Conseguiram se adequar a esse padrão, né? Então, talvez alguns quisessem ali debater, mas talvez outros só quisessem ter uma contabilidade universal mesmo. Países emergentes que buscam oportunidade de negócios, então vejam bem, hoje, você tendo uma contabilidade universal, os países de menor porte e de menor recurso conseguem competir de igual para igual, porque as demonstrações contábeis elas são iguais, então basta ter uma empresa sólida que ela pode comercializar com os outros países do mundo. Para multinacionais, já falei bastante sobre, né, a redução de custos, porque hoje se faz um relatório só para todos os países, então você não precisa ficar fazendo a consolidação do balanço brasileiro com o balanço alemão, com o balanço francês, com o balanço australiano, porque hoje em dia você tem uma contabilidade única, então se reduz custos e tempo. Facilitar o trabalho de auditoria, então os auditores também. Imaginem um auditor fazendo uma checagem numa multinacional e precisar fazer uma análise de 4 relatórios de países diferentes, né? É loucura, tempo muito maior para se fazer uma auditoria e o custo também. O ensino da contabilidade, que também termina sendo mais fácil, porque hoje a gente tem um ensino único. Você não precisa mais ensinar essa tal dessa consolidação, né, de balanços, porque já está pronta.
e uma comparação na avaliação das empresas, que hoje você consegue visualizar como ela funciona ao longo dos diferentes países, né? Em todos os diferentes países. Você não precisa fazer uma tradução daquele relatório. Nath, nós só tivemos vantagens? Não, também há desvantagens. Dentre as desvantagens desse processo está a dificuldade de interpretar e de adotar certas normas, dificuldade de adoção em alguns países por conta dos seus sistemas legais e fiscais. Eu citei para vocês o Brasil. No caso do Brasil, apesar de hoje nós termos uma contabilidade mais contábil do que fiscal, você precisa fazer uma contabilidade fiscal separada, né? Então, você tem assim uma dificuldade de interpretar alguns parâmetros tributários, porque isso continua diferente em cada um dos países. Afinal, cada país tem suas alíquotas e suas formas de cobrar tributos. Isso não é igual. O que é igual é a contabilidade. A parte fiscal não. As normas, então a parte jurídica, a parte legal também não é igual. Cada país tem a sua, né? Então isso ainda é diferente. E aí, às vezes, você precisa de alguém que te ajude a interpretar a norma desse outro país para você entender por que, nesse aspecto, por exemplo, no aspecto fiscal, há diferenças com relação ao nosso país. Os autores, eles falam que a contabilidade ela precisa ser sensível ao local onde ela está. Então, você precisa, como gestor, entender as necessidades contábeis, fiscais e legais daquele país em específico. Então, a gente precisa entender que cada país é um e vai ter uma cultura diferente, vai ter necessidades diferentes. Então, há uma desvantagem aí de você precisar ter essa sensibilidade para saber que, apesar da contabilidade ela ser igual, as especificidades de cada país são diferentes, tá? E a gente precisa respeitar. Ainda são desvantagens discutir a harmonização de currículos dos cursos de ciências contábeis. Então, a gente ainda tem os diferentes países ensinando nos bacharelados, né, ou nos cursos técnicos, eu não sei se outros países têm também, conteúdos diferentes. Cada país, ele cria o seu próprio plano de curso, né, e aí termina sendo diferente. O credenciamento de contadores de maneira global, né? Então, por exemplo, a gente precisaria ter uma forma de credenciar os contadores para que possam ser contadores de fato, igual em todos os países, e não é. Porque por questões legais, cada um dos seus países tem uma norma diferente para que o contador se torne contador. Em alguns países é só bacharelado, em outros tem que fazer uma prova, em outros não precisa estudar, não sei, estou chutando, tá? São questões diferentes que aí fazem com que seja mais complicado você credenciar todos os contadores ao longo do mundo. Países com forte vinculação à legislação tributária, né? Como é que fazem para se harmonizar, para ter uma contabilidade aí única, que foi o caso do Brasil, justamente. Então, o Brasil, ele teve que se adequar e a nossa questão fiscal, ela é feita de forma paralela. Então, isso é uma desvantagem, porque para o Brasil, antes era feita uma contabilidade só. Hoje, na minha concepção, uma contabilidade desfocada, porque era uma contabilidade para o pagamento de tributos, né? Mas era uma só. Hoje em dia a gente faz uma contabilidade universal e, paralelo, uma contabilidade tributária. E a ausência de organismos profissionais fortes capazes de influenciar o processo de harmonização contábil. Então, hoje, a gente não precisa de muitos organismos profissionais nos países, porque nós temos uma contabilidade universal. Né? Então, isso é uma desvantagem, porque aqueles órgãos que eram fortes e que apoiavam os seus países, hoje, talvez deixaram de existir. Não é o caso do Brasil, que nós continuamos tendo CPC, tá? Mas é uma desvantagem de maneira geral aí para o processo de harmonização. Muito bom. Vamos conversar um pouquinho agora sobre desafios, né, da harmonização. O principal desafio da harmonização foi a interpretação. Eu não sei se algum de vocês já se deparou com a necessidade de pegar uma norma, já seja na área trabalhista, na área tributária, até mesmo na área contábil, né? Quem trabalha já em escritório ou em empresa, precisa ler aquela normatização nova que chegou e você falar, meu Deus do céu, não estou entendendo nada.
Então, um dos grandes desafios da harmonização é justamente você conseguir interpretar aquela norma internacional da maneira correta. É difícil para todos nós na sociedade brasileira, a interpretação, que é a língua portuguesa, eu acho que é o nosso maior empecilho, né? Muitas vezes as pessoas falam coisas e a gente não interpreta direito, ou a gente lê algo e não interpreta direito. Então, a questão de você conseguir interpretar uma lei, uma norma contábil internacional de maneira correta, é um grande desafio, para você não fazer uma coisa errada. Mas, por outro lado, é para isso que servem os nossos órgãos, né, como o CPC, que ajudam justamente na tradução dessa interpretação. Um outro desafio, eu acabei de comentar, é você capacitar os profissionais, né, e reformular o sistema educacional. Então, a gente não consegue ainda ter uma formação de contadores unificada. Então, isso é um grande desafio. Eu acredito que talvez a gente nunca consiga ter em todos os países uma capacitação, um curso de contabilidade comum para todos, tá? Também é necessário que exista uma mudança de postura, uma mudança de foco do empresário, tirar o foco da Receita Federal e colocar o foco no empresário. Eu comentei com vocês que hoje, tendo uma contabilidade contábil, a grande importância da contabilidade é para o tomador de decisão. Então, é para o gestor, é para o dono da empresa, é para a direção, então para aquela equipe de staff, é para os investidores, né? É para os bancos, então é para os tomadores de decisão, de uma maneira geral, poderem usar, usufruir essas demonstrações contábeis universais. Tendo antes um foco na Receita Federal, a contabilidade mesmo, que traz o resultado contábil, ali, por exemplo, na basezinha da DRE, que você tem o resultado com mercadorias, que vocês aprenderam em contabilidade comercial, ela não era vista, ela não era enxergada. Por quê? Porque o grande foco era o pagamento de tributos, né? Então, um dos grandes desafios ainda é você ver a contabilidade pro gestor, pro tomador de decisão e não para a Receita Federal. A gente ainda continua aqui no Brasil pensando que a contabilidade serve para o pagamento de tributos, e não é só isso. Isso é uma das partes, mas não é o mais importante. O mais importante é a tomada de decisão. Outro desafio, baixo nível de conhecimento de inglês. Essas normas, elas vêm dos Estados Unidos principalmente. Então, o nosso pouco conhecimento na língua inglesa faz com que a gente entenda com mais dificuldade ainda essas normas que vêm de fora. Também um maior julgamento dos profissionais contábeis do que regras rígidas. Então, você poder ter uma tomada de decisão baseada no conhecimento do contador e não naquela regra que diz, olha, você tem que fazer assim. E, de repente, no dia a dia, o contador, ele vê que aquela forma não é a melhor, que se fosse um pouquinho mais maleável, talvez a tomada de decisão seria melhor. Então, a gente precisa entender que o julgamento do contador no dia a dia é válido. É mais importante do que, de repente, você ter que seguir, assim, 100% de uma regra, tá? E o reconhecimento do papel do contador na gestão, né? Eu coloquei na gestão estratégica, que é justamente o que eu estou dizendo, porque a gente tem o contador como um fazedor de relatórios e um pagador de tributos, e na verdade o contador, ele é um auxiliar para a tomada de decisão. Então hoje a gente vem mudando aqui no Brasil esse papel do contador, ele já não é mais aquele registrador apenas, né, o guarda-livros, como se chamava antigamente. Hoje em dia, ele é um fazedor de informações, né, é um auxiliar na tomada de decisões, ele é um gestor contábil, né, não é mais um registrador apenas de débito e crédito. E ainda a gente tem algumas oportunidades na harmonização, que é valorizar mais o papel do contador, principalmente o contador gestor, é ter profissionais capazes de poder trabalhar em qualquer país do mundo. Então, se você for contratado para trabalhar nos Estados Unidos, no México, na Espanha, ele vai ser um profissional capacitado para qualquer país do mundo.
A aplicação de conhecimentos em vários setores, então hoje a gente tem uma contabilidade que pode ser usada, né, para auditoria, para controladoria, em escritórios contábeis, na gestão pública, para fazer consultoria, na educação. Olha eu, né, aqui com vocês ensinando a contabilidade. A abertura de mercados com leitura da contabilidade em linguagem internacional, ou seja, hoje os diversos países que negociam entre si, negociam de forma muito mais fácil, porque a contabilidade ela é universal, né? Então, mesmo ali a questão de precificação, de normas, é claro que cada país tem a sua, mas como a contabilidade hoje ela é universal, o processo de negociação entre os países ficou muito mais fácil. E as demonstrações contábeis serem mais transparentes. Eu comentei com vocês que hoje o gestor, ele olha uma demonstração só de uma multinacional que está em 5 países. Então, a chance de haver um erro ali naquela demonstração contábil é muito pequena, porque é a mesma demonstração que foi feita em 5 países. Então, se houver algum erro, esse erro já foi descoberto, já foi corrigido. Então, hoje, os investidores, eles têm muito mais tranquilidade com relação às demonstrações que são elaboradas pelas empresas. Isso é muito importante para nós, tá? Para a contabilidade. Comentei com vocês agora há pouquinho que eu ia mostrar exemplos de como os resultados eram divergentes quando a gente tinha uma contabilidade brasileira, por exemplo, e uma contabilidade americana, tá? Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Um é do Banco Comercial Português, estão fazendo uma comparação de resultados em Portugal e nos Estados Unidos, tá? Então, essa empresa, esse banco internacional, no primeiro semestre de 2002, apresentou nos Estados Unidos um prejuízo de quase 61 milhões de euros, né? E em Portugal, um lucro de quase 321 milhões. Então, como é que pode ter um prejuízo de 61 milhões e, ao mesmo tempo, um lucro de 321 milhões? É uma coisa muito divergente para a mesma empresa. Qual é o resultado que está certo? Eu não sei dar essa resposta para vocês, porque os 2 resultados eles foram apresentados em 2002. Qual era o resultado que mostrava realmente a situação verdadeira do banco? Né? Então, as diferenças elas eram muito significativas. Um outro exemplo foi a Daimler-Benz, que era uma fabricante de veículos alemã, que ela fechou, tá? Em 1998 ela foi extinta, ela fechou. Era uma multinacional que tinha ações avaliadas no mercado alemão e no mercado americano. Então, a gente vai fazer uma comparação aqui. De acordo com as normas alemãs, em 1994, essa empresa teve um lucro de 370 milhões de dólares. Com relação às normas americanas, teve um prejuízo de 1 milhão. Gente, uma diferença de 1 milhão 370 mil dólares, né? Milhões de dólares. É uma diferença gritante. Qual era a informação correta? Que é justamente o questionamento que eu coloquei aqui. A gente acredita em qual relatório? No alemão ou no americano? No português ou no americano? Como é que ficava a credibilidade desses relatórios naquele momento para os investidores? Né? Então, muitas vezes a tomada de decisão ela era feita assim no que me convém mais. Então me convém entender que essa empresa tem um prejuízo, porque aí eu vou precisar investir menos, não sei, estou chutando, né? Então, eram decisões baseadas no achômetro, você não tinha uma certeza, você não tinha uma transparência, tá? Muito bom. O que o CPC tem a ver com a contabilidade internacional? Tudo, porque o CPC é o nosso órgão intermediário. Então, para nós aqui no Brasil, o CPC é que fez a tradução das normas internacionais para o Brasil, tá? Vamos conversar um pouquinho mais agora sobre as normas internacionais. As normas internacionais, elas estão, assim, sob o encargo, né, sob o cuidado do IASB. Até hoje, o IASB, que é o International Accounting Standard Boards, né, me desculpem aí pelo meu inglês, é o órgão mais forte internacional que substituiu o IASC em 2001.
e que continua firme e forte aí até hoje, tá? O IASB, ele tem órgãos profissionais alemães, da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, da França, da Holanda, da Irlanda, do Japão, do México e do Reino Unido, que se juntaram para elaborar e pensar sobre essas normas internacionais. Ao todo, nós temos cerca de 117 países que são signatários do IASB, ou seja, o Brasil incluído, nós temos 117 países que seguem as normas do IASB nos dias atuais. Quais são os objetivos do IASB? Estabelecer essas normas contábeis mundiais, promover o uso e aplicação dessas normas em todos esses países que utilizam, e promover a convergência das normas locais, né, de cada um desses países, para uma norma única internacional, que foi o que já aconteceu, tá? Mas o IASB é que deu o pontapé inicial aí para esse processo de harmonização. Quando que aconteceu, de fato, o início da harmonização contábil? Em junho de 1973, o IASC, né, foi criado pela Europa, em confronto, em oposição, digamos assim, ao FASB, que é o Conselho de Normas de Contabilidade Financeira. Então, nós tínhamos um órgão americano, né, focado em normas contábeis e financeiras, e não tínhamos um órgão europeu. E aí surge, então, o IASC, que era o órgão europeu. Em abril de 2001, o IASC ele foi substituído pelo IASB, que eu acabei de comentar, e que é o órgão que continua firme e forte até hoje, então que foi ganhando peso, né? Então nós temos o IASB e a FASB. O IASC, que foi criado em 1973, emitia normas chamadas IAS, Normas Internacionais de Contabilidade, né? E o IASB, que foi criado em 2001, adotou e revisou essas IAS e depois passou a transmitir as famosas IFRS, RS, né, que eu coloquei lá no primeiro slide para vocês, que são as normas internacionais que nós temos até os dias atuais. Então, ainda nós temos IAS, que são normas mais antigas, e as normas internacionais atuais são todas as IFRS. Então, sempre que vocês virem essas siglas, associem com norma internacional, que agora é a norma brasileira, né? É o padrão adotado por nós aí ao longo junto com todos os outros países do mundo, que entraram no processo. Mas antigamente, como é que era? Antigamente, nós tínhamos as BR-GAP, que eram as normas que faziam parte do padrão brasileiro de contabilidade, e a gente precisava obedecer também as US-GAP, que era o padrão americano de contabilidade. Loucura total, porque a gente não sabia em determinados contextos aí de transações internacionais, a gente não sabia qual que a gente devia, de fato, seguir. Muito bom. Como é que ficou essa estrutura das normas internacionais hoje em dia? Então, nós continuamos tendo as IAS e nós temos as IFRS. As IAS, então, são os pronunciamentos que são emitidos pelo IASC. São dessas IAS, então os dois primeiros aqui vão juntos. As IFRS são as normas internacionais que são emitidas pelo IASB. O IFRIC é o Comitê de Interpretação das IFRS, então a gente tem aqui normas e tem o comitê que vai traduzir. Então nós temos aqui para as IAS e nós temos aqui embaixo para as IFRS. E o que é esse framework, Nath? É a estrutura conceitual, é a estrutura básica internacional que serve para todos os países do mundo, tá? Então hoje são essas as normas e comitês internacionais que a gente tem. Pensando no contexto histórico, antigamente nós tínhamos muita dificuldade de adaptação ao padrão internacional, muito nacionalismo, como eu coloquei para vocês, que eram os países achando que a sua contabilidade era melhor do que a das outras, e principalmente os americanos irredutíveis, que eles queriam que a contabilidade internacional fosse a contabilidade deles. Eu tenho uma confissão a fazer, que o fato é que a maior parte das normas internacionais elas vieram sim do padrão americano, mas eles se adequaram muito ao padrão do resto do mundo. Então, nós não fizemos uma adequação das normas americanas para nós.
Nós temos normas internacionais. Houve aquela conversa que eu comentei com vocês entre os diferentes órgãos, né, dos diversos países do mundo, para que a gente chegasse a um consenso sobre uma contabilidade internacional, tá? Hoje em dia, o que acontece? Nós passamos aí por uma crise financeira norte-americana que foi muito aguda, né, e que foi bem significativa para essa adequação aos padrões internacionais. Nós tivemos adoção de regras do IASB pela União Europeia, então nós tivemos aí uma junção de necessidades dos Estados Unidos e da União Europeia para que nós tivéssemos essa adequação de uma contabilidade única. Então, foi uma conversa de peso ali, né, de grandes potências mundiais que conseguiram idealizar e adequar uma contabilidade única mundial. E mais de 100 países já adotaram as regras do IASB, tá? Coloco mais de 100 porque pode ser que a cada ano a gente tenha novos países aí entrando. Agora eu vou apresentar para vocês alguns dos órgãos, tá? O IFAC, ou a IFAC, é a Federação Internacional dos Contadores, tá? Ela foi criada em 1917, então ela é bem velhinha. É uma organização mundial que representa os contadores e tem a participação de cerca de 118 países do mundo, tá? Pro Brasil, para nós, o CFC e o IBRACON são os nossos órgãos, as nossas entidades representantes na Federação Internacional de Contadores. Esse IFAC, ele tem vários comitês. Então, ele tem comitê que estuda padrões de auditoria, que fala sobre educação, sobre a ética, sobre as informações contábeis para o setor público. Nós temos o Comitê de Contadores Profissionais para o Gerenciamento de Negócios e um Comitê de Auditores Transnacionais. Transnacional é entre os vários países, tá? Então, esses são alguns dos comitês ainda em funcionamento dessa federação nos dias atuais. Um outro órgão muito importante da contabilidade internacional é a ICPA, que é a Associação Profissional dos CPAs, que são os contadores públicos certificados. Então, é uma organização que cuida da forma de agir e das condutas éticas dos contadores públicos. Então, atua na regulamentação técnica, então é a conduta, como agir no dia a dia, e da ética, assim como monitora a qualidade das empresas contábeis, tá? O COSO, eu não sei qual é a tradução específica do COSO, mas é o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, né? Então, é uma comissão, é um comitê que cuida tem muito a ver com auditoria, cuida de questões de conduta, de como a auditoria deve ser realizada, de limites, né, de quais são os riscos de você cometer um erro, cometer uma fraude. Então, é o comitê mais importante da auditoria. Ele foi criado em 1985, então é um órgão razoavelmente novo, né, para patrocinar a Comissão Nacional de Relatórios Financeiros. Foi uma iniciativa do setor privado, né, que começou a questionar por que as fraudes apareciam nos relatórios financeiros. Por isso que eu falei que é um órgão muito voltado para a auditoria. O que a auditoria faz? A auditoria tenta identificar as falhas, né? Ele vai tentar identificar os acertos, lógico, mas termina achando as fraudes ou erros cometidos pelas empresas. Então, se percebeu em determinado momento que as demonstrações contábeis elas eram muito maquiadas, muito falsificadas. E aí o COSO veio para tentar fiscalizar, controlar, acompanhar um pouquinho mais esses relatórios financeiros, tá? Então, a função oferece orientação sobre aspectos críticos da contabilidade. Por que aspectos críticos? Onde estão os problemas, em geral, dos relatórios? Então, cuida da ética empresarial, da análise do controle interno, da gestão de risco, de fraudes, emissão de relatórios financeiros fraudulentos. Então, são coisas que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês quando a gente estiver conversando sobre auditoria. Bom, e qual é a tendência da convergência no mundo? A União Europeia, em 2005, adotou de forma compulsiva, ou melhor, compulsória,
que significa de forma compulsória? Obrigatória. Todos os membros da União Europeia, todos os países da União Europeia foram obrigados a se adequar. Então, quem fazia parte da União Europeia não pôde falar, ah, não, eu não quero. Então, todos os países da União Europeia, até hoje, estão dentro dessa contabilidade harmonizada, tá? Também houve um acordo entre FASB e ASB, que foram aqueles dois grandes órgãos que eu comentei com vocês, porque nós tivemos um período de muitos escândalos, com muitas fraudes contábeis, e aí as duas entidades se juntaram, antes elas eram divergentes, elas se juntaram para publicar em conjunto as novas normas. Então hoje nós temos dois grandes órgãos que conversam, né, que falam a mesma linguagem. Isso faz com que a contabilidade mundial ela fique mais forte. E a aceitação das demonstrações contábeis nos Estados Unidos de acordo com o padrão do IASB, porque os Estados Unidos queria seguir apenas as normas da FASB, como eu expliquei para vocês, que era o órgão forte dos Estados Unidos. E hoje em dia, os Estados Unidos já desenvolvem demonstrações contábeis universais também. E a adoção crescente das normas internacionais, tá? Mais de 100 países já estão inseridos no novo padrão internacional. E eu acredito que à medida que o tempo vai passando, mais países vão se aproximando dessa nova, não é nova já, né? Mas dessa nova contabilidade, que é uma contabilidade única aí para o mundo. Bom, com relação às explicações teóricas, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu trouxe agora aqui no finzinho das aulas uma reportagem de 2010, que é uma reportagem extremamente atual, que fala sobre a importância da contabilidade internacional, né, os desafios dessa contabilidade internacional, e fala muito aqui sobre a divergência que eu comentei, da contabilidade feita para a Receita Federal e da contabilidade que precisa ser feita para os investidores, os acionistas. Então, é uma reportagem que eu achei muito interessante e que, apesar de já ter 11 anos, ela continua sendo um dos eixos mais importantes da harmonização contábil. Então, ela diz o seguinte, olha só, os desafios da implantação dos padrões internacionais de contabilidade. O contador tem sua atuação como profissional quase que totalmente influenciada pelo ambiente onde atua, né? Então, depende se você está no escritório contábil, se você está numa empresa. Então, a sua forma de agir vai se identificar com aquele local onde você está, assim como o país onde você está. Nesse contexto, podemos observar, no que diz respeito ao processo de convergência aos padrões internacionais, as IFRS, sem embargo, a grande vantagem que estão levando os contadores que prestam serviços às sociedades anônimas de capital aberto, cujo órgão regulador é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, vamos explicar essa primeira parte. Por que os contadores que trabalham em empresas multinacionais foram privilegiados, né, quando surgiu a harmonização contábil? Porque eles tinham muito mais conhecimento, porque como eram contadores que trabalhavam com demonstrações contábeis de diferentes países e precisavam fazer a consolidação, eram contadores muito fortes em conhecimento técnico contábil. Então foram contadores que sentiram mais facilidade no processo de convergência do que aquele contador que só conhecia as demonstrações contábeis brasileiras, tá? Aos contadores que atuam nas demais sociedades, que, diga-se de passagem, é a grande maioria, os esforços para adequar-se ao novo modelo serão redobrados. Isso porque a contabilidade brasileira sempre teve um enfoque pró-fisco. Então, imagina, contadores que só faziam a contabilidade brasileira, voltada para a contabilidade tributária, com certeza sentiram muito mais dificuldade para aprender essa nova contabilidade. Além de ter que assimilar conceitos totalmente novos, os contadores terão que passar por um vasto processo de mudança cultural, então conhecer como funciona a contabilidade nos outros países. Mudar aspectos culturais que estão enraizados em nossas mentes não é tarefa das mais fáceis. O vinho novo terá que ser colocado em um odre novo.
São muitos paradigmas que deverão ser quebrados. Aqui está falando no futuro, a gente já está falando no passado, porque isso já aconteceu. Então, realmente foi muito mais complexo para os contadores, que só tinham um conhecimento único da contabilidade, do que para os contadores que trabalhavam em multinacional. Durante muitos anos estivemos presos aos grilhões do regulamento do imposto de renda, sem poder questionar seus mandamentos sagrados. Então, o que a Receita Federal impunha é o que a gente tinha que fazer. A partir da promulgação das leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009, conversão da medida provisória, né, de 2008, e criação do regime tributário de transição, o RTT, que separou a contabilidade para fins fiscais da contabilidade para fins societários, tornamos-nos escravos libertos. Então, o que esse artigo quer dizer é que a partir do momento que a gente pôde fazer uma contabilidade para a contabilidade, para o gestor, para o tomador de decisão, a gente se livrou daquela contabilidade obrigatória para a Receita Federal. Hoje, quem cria essa contabilidade para a Receita Federal é quem trabalha na área tributária. Né? Os contadores, os controllers, aqueles que trabalham na área de compra, de vendas, podem trabalhar mais tranquilamente hoje com essa contabilidade internacional. Então, a pergunta era, como trabalhar? Né? O que fazer? Como processar tantas informações que antes eram processadas por uma cartilha? Porque só se lia o RIR, que é o Regulamento do Imposto de Renda de 99. O RIR, ele continua sendo importante para a área fiscal. Para a área contábil, hoje o contador ele já trabalha com mais tranquilidade, porque ele faz uma contabilidade pró-empresário, pró-tomador de decisão, tá? Então, veja como a gente tinha uma contabilidade focada no pagamento de tributos. Além de todas as mudanças conceituais no processo de reconhecimento, de mensuração, que é medir, e divulgação dos processos patrimoniais, o contador ainda encara desafios na compreensão de conceitos na área de tecnologia de informação, da implantação, supervisão e validação de arquivos digitais, como SPED fiscal, SPED contábil, nota fiscal eletrônica, ELALUR, MANAD, né, Instrução Normativa de 86, o FCONT, sem contar com os desafios de acompanhar diariamente a complexa legislação tributária reinante em nosso país. Isso aqui continua sendo verdade. O contador, além de conhecer a contabilidade como um todo, ele precisa conhecer um pouco de tecnologia de informação, porque hoje a contabilidade ela é toda digital. Precisa conhecer o SPED fiscal, o SPED contábil, né? Como é que se faz uma nota fiscal eletrônica? Como é que funciona o ELALUR e o ELAX que vocês vão ou estão aprendendo em contabilidade tributária, né? Então, o contador, ele precisa ter um conhecimento muito amplo. Ele precisa conhecer sistemas, ele precisa conhecer tecnologia da informação, ele precisa conhecer leis, ele precisa conhecer a contabilidade, né? Então, nós somos profissionais que precisa de um vasto conhecimento. A gente não consegue trabalhar assim com uma legislação e deixar ela ali, porque ela não muda. A gente precisa diariamente prestar atenção para saber se não surgiu uma nova regulamentação. E se surgiu, a gente precisa entender, a gente precisa interpretar e a gente precisa começar a usar, porque senão a gente pode causar multas enormes para os nossos clientes, tá? E aí, fechando esse artigo, diz o seguinte: a grande vantagem das normas internacionais de contabilidade que estão sendo adotadas no Brasil é o fato de se tratar de um conjunto completo de normas, tanto para sociedades anônimas de capital aberto e sociedades de grande porte, como para pequenas e médias empresas, né? Então, conforme o CPC, né, para pequenas e médias empresas. Então, o que traz de bom para nós aqui no Brasil é que é um conjunto de normas que vale para todos os tipos de empresas, desde as maiores de capital aberto até as pequenininhas. Então, hoje nós temos uma contabilidade única e o contador precisa focar em normas para todas elas de forma igual. O que vai diferenciar é a questão de pagamento de tributos, mas a questão legal e a questão contábil, ela é comum para todas as empresas. Isso foi uma grande vantagem para nós. A sua adoção deve ser integral, então a gente tem que adotar tudo, a gente não pode dizer, não, essa partezinha da norma aqui não cabe para nós, tá? Então, ninguém pode dizer que não vai utilizar o padrão internacional porque tal coisa. Então, a gente tem que adotar.
não há espaço para adaptações, ou se adota 100% ou não se adota. E a gente adotou 100%. Esse raciocínio vale para todas as empresas brasileiras. Então, nós temos hoje no Brasil uma contabilidade que é uma contabilidade universal. É uma contabilidade que vale para todos os países que se adequaram a essa norma e que facilitou demais o processo contábil. Toda a questão de registro contábil, e olha, ainda bem que veio antes da questão dos sistemas, né, de SPED e tudo mais. Por quê? Porque a gente primeiro se adequou à contabilidade internacional para depois a gente se estruturar dentro da tecnologia da informação. Então, hoje, felizmente, a gente tem uma contabilidade que, apesar de ser complexa, eu não vou dizer que ela é simples, ela é mais simples. Então, é uma contabilidade complexa, porém, que a gente sabe fazer. A gente aprendeu a fazer a contabilidade, a gente está em processo de conhecimento como vocês, e aprendendo a fazer a contabilidade de determinada forma, ela não vai mudar. Ela vai ser feita assim em qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do mundo que tenha se adequado às normas internacionais. Então, para nós hoje, é muito importante sabermos que estamos inseridos nesse mundo internacional. Então, hoje, quando se fala em contabilidade internacional, é mentira, porque nós já estamos dentro dela. Hoje, o que nós temos é uma contabilidade única. Não existe mais aqui no Brasil uma contabilidade internacional. A nossa contabilidade é a contabilidade internacional. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. É uma parte assim bastante teórica, mas que vocês precisam conhecer um pouquinho para entenderem que nós estamos hoje inseridos em uma realidade que vocês desconhecem. Provavelmente vocês não tinham a mínima ideia de que antes de 2007 existia uma contabilidade diferente dessa. E existiu. E era uma contabilidade muito mais complexa de fazer, porque a gente não tinha um padrão de comparação com a contabilidade dos outros países do mundo. E hoje, se a gente quiser sair aqui do Brasil e conhecer a contabilidade de um outro país, é a contabilidade igual, é a mesma. Tanto para trabalhar, quanto para a gente analisar uma demonstração contábil, quanto para a gente tomar uma decisão. Hoje, a contabilidade, para nós, ela é única, é uma só. Tá bom? Agora eu queria saber se vocês conseguiram entender direitinho, se vocês ficaram com alguma dúvida. Só vieram vocês 4 mesmo me ver, né? Graças a Deus que eu tenho vocês aqui comigo. Tudo bem? Ficou tudo claro? Olha, eu não descompartilhei a minha tela ainda, porque vocês estão vendo aqui, olha, essas 8 perguntinhas, tá? Eu deixei aqui no slide, caso vocês queiram ir dando uma olhada já, mas essa é a atividade que amanhã vai aparecer postada para vocês na aba lá Trabalhos, que era aquela aba que se chamava antes Atribuições, né, Atividades, alguma coisa assim. Agora ela se chama Trabalhos. Então, amanhã, para a aula, né, da sexta-feira, vocês vão fazer essa atividade. Vocês podem fazer atividade em grupos, como vocês faziam nas disciplinas do semestre passado, tá? Sem problema. Eu acho que eu coloquei aí 15 dias para entrega, mas se precisar, eu dou mais tempo depois para vocês, tá? Não tem problema. Amanhã eu não vou... Deixa eu parar a gravação aqui para não ficar muito extenso.